Olá, Flávia, bem-vinda ao Música em Casa. Olá, obrigada pelo convite e parabéns por este projeto. Muito obrigado. Eu gostava de nos contasse o teu início na música. Ok, quando eu tinha uns 6 anos, o meu pai obrigava-me a ir à missa, como todos os pais, e como ele cantava no coro, havia uma flautista que tocava no coro e que tinha um som muito bonito. E eu comecei a chatear que queria aprender flauta, que eu gostava muito de som, tinha de aprender flauta, e após muita insistência consegui que ela me desse a primeira aula de flauta. Isto na Filarmónica de Ancião, que é uma terriola que ninguém conhece. Ela deu uma primeira aula, mas ela também estava a fazer os cursos universitários, então eu comecei a ter outro professor, que foi um professor que aprendeu a flauta através dos livros do Trevor Way. Ele não aprendeu formalmente, mas tudo o que ele me ensinou foi muito útil. Pronto, passados uns anos foi conservatório, licenciaturas, mestrados, o normal. E tu, desde quando é que tinhas a noção de que ias ser músico profissional? Desde a primeira aula. Assim? Eu tive a minha primeira aula e cheguei ao carro do. Acho que era do meu pai ou era da minha mãe. Mas eu disse que quando eu for grande vou ser flautista. Eu disse, não, não vais nada, vais mudar de ideias. Mas pronto, sou teimosa. E como é que foi o teu percurso depois, então? Foste estudar para onde? Um, Fui estudar para o Conservatório de Coimbra, quando já tocava há alguns anos. Depois para Espinho, fiz a escola profissional do 10º ao 12º. Estive um ano na Universidade de Aveiro e depois mudei-me para a Metropolitana, onde fiz a licenciatura. Depois entrei em Genebra, na classe do Jacques Zune. Fiz o mestrado em orquestra. Depois fiquei 3 anos sem estudar, a ter aulas privadas aqui e ali. E agora estou no primeiro ano do meu segundo mestrado em Pico. Muda muito esses mestrados de piccolo para flauta? Obviamente o instrumento, não é? Sim. Na verdade, os mestrados são completamente diferentes. Mesmo o programa em si, porque um deles foi na Suíça e eu sentia que era mais prático, tudo o resto eu não tinha de fazer. E aqui, apesar de eu ter muitas isenções, tenho filosofia da arte e alguma disciplina de consciência corporal, como a Alexander Technique, que eu estou a fazer, aulas de artes no geral, porque é uma escola que também tem teatro e dança e outras artes. Então, mesmo mudando o instrumento, esquecendo tudo isso, na verdade são mestrados completamente diferentes. E tenho de fazer uma tese. Pois, isso também não. Em Genebra não tive. E desde quando é que tiveste esse gosto pelo piccolo? Desde que estive em Genebra, eu detestava piccolo, era o instrumento que eu mais fugia. E depois, como eu entrei em mestrado em orquestra, tinha de fazer aulas de piccolo como segundo instrumento. E a minha professora tinha um som incrível. Foi a primeira vez que eu ouvi um piccolo e pensei, isto soa bem. Então, como ela era muito exigente, só para ver se eu andava a estudar piccolo umas 4 horas por dia, notas longas de manhã à noite, e eu tinha aulas e ela dizia: Flávia, tens de fazer mais exercícios de som, o teu som não está bom. Então acabei por me focar muito mais no piccolo por causa dela e depois acabei por criar, por acidente, uma carreira no piccolo. E quais são as maiores dificuldades no piccolo? É muito preciso. Eu sinto que na flauta a margem de sair bem é como esta e no pico é esta. É muito mais difícil por esse sentido, em termos de afinação, de som, de E o que é que tu mesmo gostas mais no piccolo? a personalidade do instrumento. Acho que é bastante solista, mas ao mesmo tempo de um lado divertido, não de um lado arrogante, como se fores a ver numa orquestra ouves sempre o piccolo, mas não, eu nunca vou ter de dizer aos meus colegas na como é que têm de tocar, e isso eu gosto muito. Estou
tenho uma voz importante, mas ao mesmo tempo, a nível pessoal, não tenho de Sim, também sim. intervir muito. Tu não achas que no Piccolo estás também muito exposta? Sim, é isso que eu gosto. Ok, sim, sim. Sabes, estava a falar há dias sobre isso com os amigos. Eu gosto muito deste stress de palco, sabes? Esta adrenalina que está sempre presente. E quando nós temos tours que são 2 semanas a tocar o mesmo repertório, a certa altura já fico aborrecida e penso isto nunca mais acaba. Eu quero aquele stress do primeiro ensaio que não sabe se vai ser fácil, se vai ser difícil, o que é que o mestre vai fazer, como é que vai ser o mestre. Eu gosto muito deste stress. E na flauta sinto menos esse stress, mesmo que seja a primeira flauta. Portanto, tu gostas mesmo dessa ansiedade. Sim. Mas foi desde sempre? Hum, a primeira vez que eu toquei numa boa orquestra já foi com um pico, que foi hum, em Genebra, que nós tínhamos estes programas de estudantes como profissionais. Nós tocávamos o Pássaro de Fogo, aquela versão extensa, 1910, acho eu, Sim, 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 que é sim. com 4 ou 5 flautas, assim, uma coisa louca. Então, eu diria que sim, mas também não experimentei outras formas antes. Assim, de uma forma com tanta pressão. Toquei em orquestras, mas não tinha aquela pressão de tenho que tocar mesmo bem. E que momentos assim mais marcantes que consegues assim destacar no teu percurso? Houve um concerto muito especial na Indonésia, quando eu estava a tocar com a Orquestra de Roterdão, em que nós tínhamos um extra que era uma melodia popular da Indonésia. Eu não me lembro qual é que era, mas era muito bonita. E eu pensava que nós não íamos fazer porque nunca tínhamos ensaiado, então já tinha desistido de estudar aquilo e nós começámos a ensaiar. Passámos uma vez no ensaio geral e aquilo era praticamente uma peça para piccolo, solo e orquestra, que eu lembro de estar praticamente a ler à primeira vista e começar a ficar vermelha, vermelha. Como, afinal isto é um solo. Depois nós tivemos o concerto imediatamente e eu estava muito concentrada a tocar porque não estava assim tão à vontade. Também era a minha primeira grande tour naquela orquestra. E depois eu olhei para o público e estava toda a gente a chorar. Isto foi mesmo especial, sentir que toquei a tanta gente. E depois do concerto acabar, houve imensa gente que veio ter comigo atrás do palco a dar os parabéns, a dizer que fizemos mesmo uma grande diferença e que aquela melodia foi tudo. Esse foi um grande momento. E esse momento foi um concerto na mesma orquestra que não foi assim tão especial. Aqueles concertos que corre bem, mas não é especial. Pronto. E que vem um senhor também atrás do palco, vem aos nossos camarins e diz obrigada pelo vosso concerto, hoje o meu pai morreu e eu perdi sentido à vida e não sabia o que fazer, mas o vosso concerto ajudou-me a perceber o que é que eu tenho de fazer agora. E são estes momentos que, para mim, fazem valer a pena. Ah, sim, sem dúvida. E tu sempre te imaginaste como músico de orquestra? Sim, a minha mãe diz que quando eu era pequenina via estas orquestras alemãs na Antena 2, na RTP2, e que estava sempre a dizer: eu quero estar ali, eu quero estar ali. E achas que é tão fácil tocar as pessoas estando na orquestra ou é mais fácil como solista? Para que as pessoas venham ter contigo, se calhar como solista é mais Como fácil. solista. E como picolista nunca vêm ter contigo e nunca te dão flores. Mas isso também é parte que eu gosto que não é tão. hum, como é que se diz? A luz não está tanto em mim. Assim, Tenho um papel importante, mas não sou eu que vou receber as flores. e nunca tens essa vontade de receber as flores, neste caso. Às vezes recebo, mas é mais raro. Normalmente não. E tu imaginas-te a voltar para Portugal? É uma questão sempre difícil, sempre polémica, digamos. Sim, é difícil. Hum,
Eu sinto que a cada mudança que nós temos, também estudaste no estrangeiro, não foi? Sim, sim, sim. A cada mudança que nós temos, mesmo dentro do mesmo país, da cidade, que a nossa personalidade muda completamente e a nossa visão do mundo. E isto é algo que eu já percebia em criança porque a minha mãe é brasileira e eu vivia numa vila muito pequena em que toda a gente via as coisas de certa forma e eu pensava, não, não tem de ser assim. E eu sinto que cada passo que eu dou acabo por ter uma visão completamente diferente das coisas. E quando eu vou a Portugal, às vezes é um choque porque é como se eu voltasse a ter 17 anos. Ok. É como voltar ao passado e pensar, eu pensava assim. Pode ser que as coisas sejam assim, mas é um bocadinho difícil regressar ao passado. E não é uma questão de Portugal, é quando eu vou à Suíça ou quando eu vou à Holanda. Sinto que dar um passo atrás acaba sempre por ser difícil em termos sociais. Claro. E os próximos passos? Assim sendo. O que é que tu tens assim em mente? Sim, projetos ou sonhos? Sim, projetos, certamente. Nós estamos com o projeto Future, que é para procurar novas formas de ensino, que está a ser interessante. E também estamos a fazer entrevistas, como estás a fazer. Um, Portanto, isso obviamente continua a ser um projeto e dar masterclasses. Descobri que gosto muito de dar aulas recentemente. Não tinhas isso em mente antes? Não, Sempre? porque eu sinto que é uma responsabilidade enorme. Se eu estiver a tocar e se eu falhar, não há problema nenhum. Quer dizer, há um problema e eu vou para casa triste e pronto. Mas não há ninguém prejudicado. Enquanto a dar aulas, sinto que é uma responsabilidade muito grande e isso custa-me. Ok. Sinto que se o aluno se der bem ou mal, que no fundo a culpa é minha porque se calhar eu devia ter dado conselhos melhores ou não sei. É mesmo uma responsabilidade grande. Um, Também um lugar como piccolo solista é algo que eu estou à procura no momento. E há muitas vagas para isso? Agora sim, abriu tudo agora em abril. Pois, pós-pandemia, que ainda não estamos na pandemia, mas Exato. finalmente. Mas costuma haver muitas audições ou não? Hum, não muitas. Depende do que comparas. Pois, E depois há uns anos em que são só primeiras flautas, audições, outros anos é só pico, agora parece que é só pico. o que é bom, não é? O que é bom. Para mim é. E tens assim algum país que gostasses? São coisas contraditórias, porque eu adorava trabalhar talvez na Alemanha, porque eu adoro o som das orquestras alemãs, mas adorava trabalhar na Noruega porque o meu irmão vive na Noruega, Ok, sim. então é difícil. Eu gostava agora que nos falasse mais um bocadinho sobre esse projeto, onde tens feito as entrevistas. Como é que isso nasceu? Portanto, é um projeto com o Francisco Barbosa e a Sara Silva, e nós percebemos que há algumas temáticas que não são muito abordadas, que deviam ser mais pensadas, como talvez o sistema de ensino, ou como realmente funciona uma orquestra, porque vendem-nos este paraíso que não é bem real, ou como é que os músicos lidam com motivação, porque nós vamos abaixo muito. Mas a ideia que nos vendem quando somos crianças é que é um paraíso tudo. Ou que o ensino, muita gente vende a ideia que é para. É como segundo plano, mas não. Na verdade, tal como eu disse, é uma coisa até mais difícil do que tocar. Então, nós queríamos abordar estes temas e apenas tentar fazer as pessoas pensar e procurar alguma motivação nestes tempos que são um bocadinho difíceis. E nada melhor do que estar a falar com pessoas em auge de carreira para nos ajudarem nisso. Como é que tem sido o feedback das pessoas? Tem sido incrível. Tenho gostado muito das perguntas e das pessoas entrevistadas. Também temos tido muita sorte com as pessoas que temos entrevistado. As coisas fazem em inglês, não é? Sim. Porque tu achas que
quero, obviamente, estou a fazer questões óbvias. Se chegar mais gente, não é? Obviamente. Mas achas que afasta o. Achas que o público português também vê? Ou por ser inglês vê menos? É um misto. Há pessoas que veem menos por ser inglês. Agora, a nossa questão é que as pessoas que nós entrevistamos seria difícil entrevistar em português. Ok, sim. Terem de aprender uma língua para fazer uma entrevista é difícil. E não é difícil estar a falar inglês com dois portugueses. Mas é uma coisa que. Não é difícil, não é só difícil, não é esquisito. Não é fácil. Diz assim alguns nomes dos próximos convidados. Ou não podes falar, Uh, não sei se podes. não sei se posso revelar. Sem falar com os teus colegas. Nós temos nomes muito bons para a próxima temporada. Mas se eu revelar antes, os meus colegas matam. Ok, então não o digo. E que mais projetos têm assim que mais planos tem esse projeto? Eu tenho a Future Academy, que é para focar na parte técnica e mental dos músicos, ou seja, eu não estou a ir contra o professor principal destes alunos, apenas a dar um guia de podes fazer esta rotina técnica, estudar desta maneira, ver como é que eles estudam e o que é que está a ter entrave, o lado mental também, ou seja, é como se fosse aulas de apoio à flauta transversal. Um, neste projeto, por acaso, também tenho tido flautistas amadores, tem sido muito interessante. São já com 60 anos, alguns, Uau. que fizeram mais do que o oitavo grau, fizeram o oitavo grau, tocaram um bocadinho, e nos dois casos as filhas começaram a tocar instrumento e elas quiseram voltar, que é para tocar em duos, agora na quarentena. Uau. Tem sido muito giro porque tocam muito bem, têm mesmo nível de oitavo grau. E fazem porque querem, não é para entrar numa escola superior ou porque querem então o professor, é só eu gosto de tocar flauta, portanto vou ter aula de flauta. E como é que tu vês o ensino da flauta em Portugal? Achas que tem crescido muito? Como é que tu vês, estando de longe? Eu já saí há alguns anos e não estou muito por dentro. Eu vejo que a maioria das pessoas quer ir para fora, mas isso provavelmente tem a ver com haver mais oportunidades de emprego fora, porque os governos apoiam mais também. Então é mais fácil inserir no país sendo aluno primeiro do que ir de pancada, como se eu quisesse começar a trabalhar em orquestras na Alemanha, porque muitos colegas meus dizem que é ótimo para freelancing. Se eu quisesse ir para lá, se calhar o mais inteligente seria começar a estar lá e a partir daí consigo criar uma network, não é? Oh, vou mudar-me para Berlim. E agora? Ah, claro, sim. Portanto, ao meu ponto de vista, pode ser esta a principal razão dos alunos irem mais para fora do que no meu tempo. Mas das licenciaturas mesmo em Portugal, não sei o suficiente para poder dizer. Okay. E tu achas que escolas aconselhas aos alunos? Assim, tens assim alguns. As escolas a nível europeu. Uhum. Não sei, essa é difícil, porque Depende. depende muito do professor, de quem é que eles gostam, do plano de estudos também. Se acham que vai dar alguma oportunidade de lá estar a criar esta network ou não. E se é relevante para eles ou não. Achas que os alunos têm essa consciência de. Não. Há muitos que só querem ir para fora, seja para onde for. E achas que há muitos que vão porque tu tiveste, ou porque a Ana Ferraz teve, ou porque a Adriana esteve, escolhem essa escola porque alguém teve? Porque alguém teve, provavelmente por minha causa, duvido. Não sou assim tão importante. Não, mas. Não, Mas mas. provavelmente se a minha forma de escolher uma escola, porque tanto quando eu fui para Genebra como para aqui, eu não tive aulas com o professor antes, eu não sabia como é que o professor era. E
é através de ouvir a classe. Para mim, para a minha personalidade, o importante é ouvir uma classe que tem um estilo que eu gosto, mas ao mesmo tempo que eu ouça vários alunos, eu não consigo dizer, é aquele professor. Ou seja, um professor que não vai obrigar a ter um determinado estilo específico. Mas isso é a minha personalidade, se calhar algum aluno gosta mais de um professor quadrado que diz é assim, e é mais fácil de seguir do que ter um professor que diz é assim, mas também pode ser assim, também pode ser assim. Sim. Depende muito da personalidade. Mas achas que é. Porque se vê-se muitos flautistas e sempre para a Suíça, achas que tem a ver com o quê? Com o professor realmente? Acho que sim. Acho que sim. Acho que nós todos escolhemos o professor, não é? Se fores a ver se falarmos em flauta, quem concorre em Genebra, normalmente também concorre em Madrid. Claro, sim. Isso mostra que é pelo professor. E que conselhos deixas para os jovens músicos? Essa é a questão mais difícil. Sim. Obviamente a estudar. A procurar ter uma mente aberta, ou seja, não se fixarem num estilo, porque pronto, se eu quisesse ir para Paris, estudasse em Paris e quisesse trabalhar em Paris, ok, mas tendo em conta que estamos num mundo muito mais global, se calhar estar aberta a mais formas de tocar, mais formas de ver o mundo, mais formas de pensar sobre tudo, até sobre a vida. Acho que seria isso, procurar uma grande abertura mental e, obviamente, muito trabalho. Flávia, quero-te agradecer por ter aceito o convite. Obrigada, eu, Foi um gosto enorme e falarmos. parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigada.